Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos estudar Raul Pompeia, um escritor desse final do século XIX. É muito complicado de se enquadrar numa estética apenas realista, apenas naturalista, e nós vamos então entender por quê. Por que que se diz que esse autor, ele é um autor inclassificável, tá? Então vamos lá. Vamos compartilhar isso. Vamos então mostrar para vocês por que esse autor é um autor então tão diferente dentro da estética desse movimento, tá? Pronto. Então, a obra importante de Raul Pompeia chama-se O Ateneu, que tem como subtítulo Crônica de Saudades. Até esse subtítulo, Crônica de Saudade, ele é uma espécie de ironia, né? Não existe saudade de verdade aqui. Raul Pompeia vai, por meio da personagem Sérgio, que vai ser o narrador do Ateneu, uma espécie de alter ego do Raul Pompeia, relembrar os tempos que de verdade não são tão doces assim, né? Que ele passou no colégio interno, que é o colégio do Abílio, né? E as experiências que passaram, que aconteceram por lá, tá? Essa escola, essa narrativa é contada em primeira pessoa, né? Então o Sérgio é o narrador e esse menino, Sérgio, vai estudar num colégio interno chamado Ateneu. Aí o pai chega para ele e diz assim: vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Essa frase, dita pelo pai, logo no comecinho da obra, logo no momento que ele vai para o colégio, ela é absolutamente emblemática, porque ela mostra para a gente, já de cara, que o objetivo da obra não é dizer como é a escola do final do século XIX. Aliás, isso costuma ser pegada de prova, né? Como toda obra se passa numa escola, muita gente acha que o objetivo é esse, né? Dizer como é que é a escola, como é que é a educação no final do século XIX. E, na verdade, não é nada disso, não é? O Ateneu é o microcosmo da sociedade. As coisas que acontecem lá dentro do colégio são exatamente as mesmas coisas que acontecem fora dele. Para você conseguir entender bem isso, não precisa pensar no Ateneu, basta pensar na sua própria experiência. Quando você vai à escola, você não vai vazio, né? Você carrega para a escola todas as suas experiências familiares, todas as suas experiências de grupo fora da escola, sejam experiências com o seu grupo de amigos, sejam experiências com vizinhos, do espaço em que você mora. Quer dizer, você chega à escola e carrega tudo isso para lá, né? E essas experiências que você traz de fora da escola vão se harmonizar, vão se juntar a essas experiências da escola. Então, entenda uma coisa, né? Quando se fala, por exemplo, que o espaço de uma escola é violento, provavelmente não é aquela escola que é violenta, né? O espaço em que ela está em que ela está inserida também é violento. Eu não estou fazendo aí uma análise determinista, né? Então, se o espaço é assim, automaticamente a escola é assim e não há outro jeito. Não é isso, não é? O que eu estou dizendo a vocês é que a escola não vem do nada, né? Ela é feita de pessoas. Sejam as pessoas que estão na direção, sejam os professores, sejam os alunos, todos eles vêm de algum lugar e trazem consigo uma bagagem, trazem consigo uma experiência. Então, ao criar ali, ao criar a escola como espaço dessa narrativa, o que o Raul Pompeia faz é criar um microcosmo da sociedade, que é feita de pessoas, né, que tem ali a sua bagagem de conhecimento, a sua bagagem de experiências, né, enfim, e tem ali o seu pensamento que tem a ver com a sociedade em que elas estão inseridas, tá? Essa escola é dirigida por Aristarco, e esse diretor está longe de ser assim um pedagogo exemplar, né? Ele está muito mais preocupado em se autopromover enquanto diretor da escola do que efetivamente de cuidar dos alunos que lá estão. A dona Emma, que ajuda o Aristarco nessa tarefa,
ela representa para os meninos algumas imagens, né? Por que para os meninos? Porque essa escola é uma escola de meninos. O Ateneu é uma escola apenas de meninos. Por um lado, Ema é anagrama de mãe. Então, ela representa a mãe que não está presente. E no imaginário dos meninos, ela é essa mãe que lá está, protetora e tudo mais. Por outro lado, ela também é a única mulher a que eles têm acesso, né? Então, ela também povoa o imaginário, as fantasias sexuais dos meninos. Então, se por um lado, veja que é uma imagem bem ambígua, né? Se por um lado ela é a mãe como proteção, né? Por outro lado, ela também é esse espaço de fantasia que existe no Ateneu. Bom, essa obra tem uma série de elementos naturalistas, e um deles é justamente a questão da homossexualidade. Esses meninos que estão no Ateneu, eles são meninos em sua fase auge de produção hormonal, eles são adolescentes. E eles estão nesse momento de descoberta do sexo. E não há meninas no Ateneu. Então, essa descoberta ela é feita com meninos. Né? Alguns se assumem efetivamente como homossexuais, mas com a maioria isso não acontece. Lembrem-se de que nós estamos no final do século XIX, que a homossexualidade não é homossexualidade, é homossexualismo, isso é visto como uma aberração, uma doença. Né? Existe toda a carga de culpa que se carrega ao vivenciar-se uma experiência assim. Né? Então, tudo isso é muito escondido. Né? Enfim, é aquela coisa, as pessoas sabem que existe, mas as pessoas, ao mesmo tempo, fingem que isso não existe. Como é que é o clima do Ateneu? Então, não é um clima amigo. Aliás, o próprio diretor, ele instiga os alunos a serem competitivos entre si. Ele instiga nos alunos a delação, por exemplo. Os alunos não se protegem, eles delatam uns aos outros, né? O que está longe de criar um clima amistoso ali entre eles. Eles competem entre si. Né? Existem alunos no Ateneu que pagam menos. Né? Existem alunos que pagam mais. E os alunos que pagam mais, eles são evidentemente protegidos dentro do Ateneu. Então, de verdade, existe essa diferença social ali. Né? O diretor protege alguns em detrimento de outros. E essa diferença social fica muito clara lá. Então, não há um clima não há um clima amistoso no Ateneu, muito pelo contrário, há um clima de animosidade no Ateneu. Essa questão da homossexualidade é uma das questões que mais pegam. Para vocês terem uma ideia da maneira como Aristarco age em relação a isso, né? Deixa eu contar um fato para vocês entenderem como é que isso é tratado. Há uma cena em que o Aristarco ele vai interceptar uma cartinha de um aluno para o outro. Né? E era uma cartinha de amor de um aluno para o outro. Veja, um diretor que estivesse efetivamente preocupado com o aluno, ele chamaria o aluno para conversar, enfim, para ver o que estava acontecendo e tudo mais. Não. O diretor coloca todos no pátio, chega diante de todos e diz: meninos, temos mulheres no Ateneu. E ele chama à frente a dona Cândida. Ou seja, ele expõe aquele menino, e esse era um dos meninos que não lidava bem com a questão da homossexualidade, ele chama esse menino e o expõe à frente de todos os outros. Então, a situação do Ateneu, né,
é uma situação social de animosidade, de competição. Isso explica, por exemplo, o estilo nervoso com que essa obra é contada, né? Quando eu coloquei ali em cima para vocês que ela é contada em forma de manchas de recordação, é porque esse autor ele passou por experiências semelhantes no Colégio do Abílio. Então, escrever essa obra, isso em forma de manchas mesmo, não existe um enredo regular, né? Conforme ele vai se lembrando das coisas, conforme essas coisas vão surgindo à cabeça dele, é como se ele fizesse uma terapia enquanto escrevesse, né? Daí, o estilo ser muito nervoso, haver muita raiva, então ele usa muitas exclamações, ele usa muitas reticências, né? Enfim, não existe, na hora de escrever esse livro, a intenção de encaixar-se exatamente no movimento literário, mas de colocar ali, por meio do Ateneu, essas experiências vividas nesse colégio. E são as experiências de um garoto, né, dentro de um colégio que representa uma sociedade preconceituosa, separatista, competitiva, né, em que existem líderes que, em vez de promover a união entre os seus participantes, promovem justamente a separação entre eles, né? Não se promove uma harmonia de ideias, mas promove-se um separatismo de ideias. Então, está longe de ser positivo, né? Na hora que se conta tudo isso, né, há uma mistura de estilos. Em termos de exames, sendo assim bem prática, né, em termos de exames vestibulares, esse é o tipo de coisa que mais aparece. Por que essa obra é colocada como inclassificável? Existem na obra aspectos impressionistas. Esses aspectos impressionistas estão, por exemplo, nas atitudes do narrador, né? O narrador vai contar essa história conforme as suas impressões, né? Conforme as coisas surgem à sua mente. E assim, do seu ponto de vista. Daí, o que eu disse para vocês há pouco, daí o estilo nervoso, né? Daí muitas vezes a raiva na hora de escrever, daí os sentimentos que o envolvem. Então, esses sentimentos do escritor, né? Do escritor, no caso do narrador, se sobrepõe àquilo que ele está contando. Então, muito mais importante do que o fato em si, né? É o que ele sente ao contar tudo isso, como é que tudo isso aparece. Ao mesmo tempo, nós temos traços expressionistas. E isso aparece na deformação com a qual ele descreve os colegas de classe, as cenas. Por exemplo, uma das cenas assim mais interessantes que mostra esse expressionismo é a cena em que eles estão no refeitório e eles vão se alimentar. Então, vocês imaginem aquelas mesas enormes, né? Não faltava comida no Ateneu, então havia comida ali à vontade. E os alunos estão numa mesa, os inspetores, enfim, estão noutra mesa. Os inspetores, eles comem a carne afundados em aterros de farofa e, ao mesmo tempo, com a boca cheia de farofa, eles dizem aos alunos: moderação, moderação, né? Enquanto isso, os alunos disputam a unha, imaginem a cena, as pernas do leitão. O outro pega um trombone, pega um pedaço de carne, corta em pedacinhos e coloca isso dentro do trombone e depois sopra, espalhando carne por todo lado. Outro aluno, vocês sabem que há determinados alimentos que a gente não deve comer demais, né? Porque eles provocam gases, né? Muito bem. Há um aluno que come excessivamente repolho. Segundo ele, abre aspas, para guardar munição para os dias de festa. Aí entra em cena o diretor. E o diretor, de repente, ele entra no refeitório e vê aquela cena totalmente zoomorfizada, né? Aquela cena que é um show de horror, tá certo? Enfim. E não pensem vocês que ele briga com os alunos, não. Ele olha para aquela cena e sorri satisfeito. Porque ele sabe
que ele tem diante de si um monte de animais. E animais, pessoal, não precisam ser educados. Animais só precisam ser adestrados. E é muito mais fácil adestrar do que educar. Então, veja, esta é uma cena, por exemplo, expressionista. Porque, pelo exagero dos detalhes, né, deforma-se a cena justamente para se fazer a crítica, para se mostrar em que tipo de ambiente nós estamos, com que tipo de valores, né, nós estamos lidando. Na hora de descrever os companheiros de sala, também, um tem caretas de símil, o outro tem nariz de águia, quer dizer, ao descrevê-los todos dessa maneira, né, mostra-se, reforça-se a ideia desse ambiente que, como eu disse a vocês, ele não tem absolutamente nada de amistoso. Simultaneamente, há aspectos de realismo também, né? E isso nós encontramos na análise psicológica que existe das personagens, principalmente do narrador, tá certo? Mas também das outras personagens. E o naturalismo que está na zoomorfização dessas personagens. Olha, gente, esse colégio não podia acabar bem, né? Vocês sabem que o fim da obra O Ateneu é quando o Américo, um dos alunos mais revoltados do Ateneu, ele bota fogo no colégio. E colocar fogo no colégio é mais do que queimar ali, enfim, e terminar de um jeito trágico, mas é um jeito do narrador colocar fogo nas suas próprias lembranças, sabe? Nas suas próprias vivências, né? Nessas coisas todas que de verdade ele tinha vivido lá atrás no Colégio do Abílio. Então, por meio de um estilo absolutamente híbrido e que artisticamente, né, então, mistura essas tendências de final de século XIX, né, nós fechamos esse período realista naturalista. Isso explica por que esse autor não apareceu no caderno anterior. Então, por isso, ele é um autor inclassificável, é como se ele estivesse ali entre realismo, naturalismo, mas já trazendo também essas características dessas vanguardas, né? Do impressionismo, do expressionismo, que são vanguardas que serão desenvolvidas mais adiante na literatura moderna. Tá? Para a gente encerrar esse período e, a partir das próximas aulas, estudarmos os movimentos parnasiano e simbolista, que também aconteceram nesse final de século XIX, vamos fazer uma finalização com um paralelo desses dois movimentos. Né? Nós mostramos para vocês, vamos fazer esse fechamento direitinho, que lá em Portugal, realismo e naturalismo chegam a acontecer no mesmo autor, que foi essa de Queiroz. Né? No Brasil, nós já temos isso de uma forma separada em Machado de Assis é realista, a Luiz de Azevedo é naturalista, né? E nós temos o Raul Pompeia, que fica aí nessa mistura, tá certo? De movimentos. Então, para a gente fazer esse fechamento, vamos lembrar as características desses movimentos para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, tá? Então, nós estamos num período que buscou sempre a objetividade. Como eu disse a vocês lá no começo, acho que vocês conseguiram constatar, buscar a objetividade não significa tê-la atingido. Né? Lembre-se de que Machado de Assis, por exemplo, conduz a narrativa no caminho que ele deseja que ela seja conduzida, certo? Um escritor naturalista deforma as cenas, ao deformar as cenas por meio da zoomorfização, eu não estou sendo preciso, eu não estou sendo objetivo, eu estou deformando para que você entenda aquilo que eu quero que você entenda. Então, lembre-se, a objetividade é buscada por esses escritores, o que não significa absolutamente que eles a tenham atingido. Tá? O realismo tem essa linguagem mais culta, mais direta, o naturalismo nem tanto, não é? Lembre-se de que no naturalismo existe uma preocupação um pouco menor
com o estilo, tá? A mulher nos dois movimentos não é idealizada, muito pelo contrário, né? Ela na maioria das vezes ela é vista como mulher o objeto, ou mulher objeto. O casamento, ele é uma instituição falida, ele pode envolver qualquer coisa menos amor, né? O casamento é muito mais um negócio, ou tem a ver com um negócio que visa a ascensão social. Você pode pensar em Quincas Borba, você pode pensar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, pode pensar em O Primo Basílio, não é? Ou, muitas vezes, a união tem um interesse puramente sexual, como parece muitas vezes em O Cortiço, por exemplo, né? O amor é subordinado aos interesses sociais, ou seja, o amor enquanto sentimento, da maneira como os românticos o viram, simplesmente não existe, né? Ele é quase uma moeda de troca, certo? Lembre que eu comentei com vocês uma vez, né? Vocês vão ler O Cortiço agora, neste trimestre, e se vocês acharem que os personagens fazem amor no Cortiço, é porque vocês são muito românticos, né? O que existe ali é acasalamento, no máximo, né? Isso é totalmente zoomorfizado. E mesmo nas obras realistas, né, esse interesse sexual, ele muitas vezes é momentâneo, né? Raramente ele tem a ver com grandes sentimentos ou nobres sentimentos, tá? Impassibilidade, tão buscada quanto a objetividade, nem sempre atingida, Machado de Assis que o diga, né? O narrador machadiano raramente é impassível, a narrativa é lenta, seja no realismo, seja no naturalismo, né? No realismo, o tempo é psicológico, no naturalismo, isso é muito mais deixado de lado, não é? O herói realista é problemático, isso porque existe uma tendência ao psicologismo na obra realista, na obra naturalista não, mas na obra realista sim. As personagens realistas tendem a ser esféricas. Pensem na Capitu, por exemplo, pensem na Virgília, pensem na Sofia, tá certo? Enfim, são personagens mais surpreendentes, né? Enquanto que o naturalismo chega a ser mais sensorial. Então, a gente chegou a trabalhar essas características, né? Logo no comecinho do estudo desses movimentos, né? E a gente, como está hoje fechando isso, estamos revendo isso com vocês para fazer esse fechamento. Então, o que acontece? Nós temos algumas características em comum, como eu lembrei a vocês agora, e algumas características que são diferenciadas, tá? E aí, para a gente deixar isso bem claro, vocês têm uma tabelinha aqui que deixa isso, enfim, de uma forma mais precisa para vocês estudarem, tá? As diferenças básicas, então, entre realismo e naturalismo. O naturalismo, gente, é como se fosse o realismo elevado ao cubo. É isso. É como se fosse o realismo potencializado, né? É como se fosse o realismo muito mais escancarado. Então, enquanto o realismo é um romance mais documental, né, que visa a análise da realidade, o naturalismo vai fazer o romance de tese, né? É o romance experimental. É a sociedade vista como um grande laboratório, né? E nesse laboratório, essa sociedade é testada. Vocês vão ter essa experiência neste trimestre com a leitura do Cortiço, né? Vocês vão conseguir verificar isso com muito mais clareza. O espaço do Cortiço é um grande laboratório, né? E ali as experiências acontecem, principalmente a experiência que vai provar para vocês que se nós estamos com uma fruteira de frutas boas, por exemplo, se nós colocarmos aqui uma laranja podre, né, ela é suficiente para estragar as outras, certo? Enfim, então não há como não se contaminar ali. É essa a ideia, tá? A arte realista é uma arte desinteressada, ou seja, a análise é proposta, quem faz a análise é o leitor. É ele que tem que chegar à sua conclusão. A arte naturalista visa a denúncia, por isso que ela é uma arte engajada, existe uma tese a ser provada. E o narrador ele faz questão de fazer você enxergar aquilo que está lá, aquilo que ele quer mostrar a você. O realismo tem aspirações estéticas, existe uma preocupação com o estilo, ou seja, né, existe um predomínio da norma culta.
existe um português mais castiço, não é? Uma linguagem que não é vulgarizada. É, na obra naturalista, nós encontramos, como aparece lá, por exemplo, no Cortiço, que Rita Baiana era uma cadela no cio, ou ainda que as pessoas que moravam no Cortiço eram larvas fumegando no esterco, né? Então, essas imagens mais degradantes, essas imagens mais feias, elas são colocadas dentro desse propósito, né? De mostrar essa arte engajada, de denunciar mesmo, né? Essa realidade que não é uma realidade bonita, né? Essa realidade resultante desse capitalismo selvagem, não é, que transforma as pessoas em animais, né? No realismo, conforme nós já vimos, predomina a análise psicológica, né? No caso do naturalismo, é a análise física, e principalmente por conta do que eu já tinha dito a vocês nas aulas presenciais, né? Não se analisa o interno da personagem simplesmente porque ela não o tem. Não se esqueçam disso, certo? O indivíduo que está lá, ele não é colocado como animal porque existe um preconceito em relação a ele. É porque o indivíduo, ele é pobre e vive como animal. E como um animal, ele hoje trabalha hoje para comer hoje, certo? É um indivíduo que qualquer buraco que ele tiver para se esconder tá bom. Para ele, para as aspirações dele, isso é suficiente. Ou seja, ele não vive, ele sobrevive, certo? Agora, já numa obra realista, como o enfoque é em cima do burguês, né? É esse burguês que tem essa parte básica resolvida. Então, o que ele vai buscar? Status. A partir daí, ele vai passar por cima de quem for para chegar a isso, né? Então, as camadas sociais abordadas pelo realismo são as dominantes, enquanto as abordadas pelo naturalismo são as camadas inferiores da sociedade. A obra realista é uma obra mais sofisticada em sua interpretação, por isso que é uma análise mais indireta, enquanto que a obra naturalista é mais escancarada, né? E há um motivo para ser assim, viu? Toda obra que busca a denúncia, né, precisa ser mais escancarada. Se o que eu desejo é fazer denúncia, eu não posso fazer a coisa de um jeito que uma pessoa vai entender, a outra vai entender mais ou menos e a outra não vai entender, né? Tem que ser de um jeito que todo mundo seja capaz de entender, porque senão eu não atinjo meus objetivos. Simples assim. Então, para isso, eu preciso ser direto mesmo, eu preciso ser objetivo mesmo, porque só assim eu consigo chegar até, até o outro e provar aquilo que o outro tem, aquilo que eu quero dizer ao outro, tá? Então, gente, com Raul Pompeia e com esse panorama desses dois movimentos, com esse fechamento, nós encerramos aí esses dois primeiros movimentos de final de século XIX. Nós vamos marcar uma live para a semana que vem, e nessa aula nós vamos corrigir os exercícios referentes a essa parte, vamos tirar as dúvidas sobre isso, para que aí sim nós comecemos a poesia que vai se desenvolver nesse final de século XIX, com os movimentos parnasiano e simbolista, tá? Então, gente, uma grande semana para vocês, façam os exercícios que estão indicados na sala virtual, e na semana que vem nós vamos corrigi-los. Um grande beijo no coração de vocês e fiquem bem.